Que o Espírito Santo esteja mais uma vez operando nas nossas vidas, nessa noite, para que possamos receber aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? Eu vou pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias em Êxodo 14. É motivo de muita alegria sempre estar aqui. É motivo de muita alegria poder servir ao Senhor. É um privilégio servir ao Senhor. Muitas vezes nos deparamos com trabalhos onde nós nos encontramos cansados, ou em situações da vida, do cotidiano, onde nós nos encontramos cansados, mas temos que lembrar sempre que é um privilégio estar vivendo tudo o que nós vivemos, porque tudo é da vontade de Deus. Essa semana eu me peguei com um amigo falando um pouco do cansaço que é ser pai. Tem filho recém-nascido e aí falando que está a noite sem dormir. Mas aí eu falei para ele, realmente, é verdade, é cansativo. Você vai se privar do sono em alguns momentos, mas lembra do quanto você orou, do quanto você pediu para que acontecesse isso. Então, o privilégio e o prazer de ver a sua oração respondida e de ter um presente de Deus na sua vida é muito maior do que todo o cansaço. E muitas vezes no serviço real teremos dias de cansaço, mas temos que lembrar sempre que maior é o privilégio de servir a Deus e de ver vidas transformadas pelo nome de Jesus Cristo, por aquilo que Jesus Cristo faz na vida do homem, porque só Jesus Cristo pode fazer o que Ele faz na vida do homem. E podemos presenciar pessoas que estavam em uma situação deplorável e hoje estarem glorificando o nome do Senhor e dando testemunho, dando bons testemunhos. E quando eu estava pensando no que falar hoje, eu fui convidado e aí eu perguntei até se teria algum tema específico, mas o irmão falou que não precisava, que era só para trazer uma mensagem. E eu fui pedir a Deus discernimento, o que era que Deus queria falar ao meu coração primeiro, para que eu trouxesse para os irmãos, para que o Espírito Santo esteja falando aos corações, porque quem convence a todos nós é o Espírito Santo, não é verdade? E nesse pensamento, nesse movimento, nessas orações, veio esse texto de Êxodo 14. E eu fui ler, fui estudar, e fiquei pensando, Êxodo 14, lá no início, na saída do povo de Israel. Os irmãos conhecem a história do Êxodo, não conhecem? Conhecem? A saída do povo de Deus do Egito. E hoje confirmou de forma maravilhosa para mim, porque eu percebi o Espírito Santo falando comigo hoje pela manhã, quando eu cheguei na EBD, que foi a lição número 1 de hoje, né? A primeira lição do trimestre, que foi falando lá em Mateus 5, e Jesus Cristo fala das bem-aventuranças. Então fez uma conexão total. Eu percebi, é isso aqui mesmo, porque os irmãos vão perceber aqui uma relação entre Moisés e Jesus Cristo muito forte. E eu percebi isso logo quando eu comecei a escutar a lição, quando eu comecei a escutar aqui também o irmão Igor falando aqui pela manhã. Para quem teve a oportunidade de estar aqui, foi maravilhoso esses momentos que nós tivemos pela manhã de construção, de enriquecimento e de alimento espiritual. Então, eu quero ler aqui os primeiros. Eu vou ler o início, o meio e o final do texto. Os irmãos me acompanhem, por favor. Lá em Êxodo 14, o 2, fala assim: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairot, entre Migdon e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis ao campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel:
estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E aí eu quero ler lá agora o 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Eu vou ler agora o 30 e o 31. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Soberano Deus e eterno Pai, aqui está a tua palavra apresentada, Senhor. Estamos aqui reunidos porque cremos que a tua palavra é verdade para nós, é verdadeira e aplicável em todo o tempo. Nós cremos que o Senhor faz maravilhas em nossas vidas e temos a certeza de que hoje o Senhor tem algo a nos falar através da tua palavra, ó Pai. Eis-me aqui, ó Deus, usa-me segundo o teu querer e a tua vontade, para que Jesus Cristo cresça em mim e eu diminua a cada dia, pelo teu amor, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos puderam perceber aqui nesse texto, nessa parte que eu li, nessa introdução, eu peguei o texto do início, do meio e do final. E a história é muito conhecida dos irmãos. Quando o povo de Israel é liberto da escravidão do Egito por Moisés, que foi enviado por Deus para fazer essa maravilha, e o povo vai caminhar. Essa caminhada inicial, até esse momento aqui, foi de 3 dias aproximadamente. E eles foram por um caminho oposto ao caminho que seria racional, que seria normal, que iria levar à terra de Canaã. Porque eles não foram pelo caminho que o homem queria levar, que Moisés talvez quisesse levar a eles, porque Moisés conhecia a região. Mas eles foram pelo caminho que Deus queria levar a eles. Porque Deus ainda precisava mostrar, provar para Faraó que Ele é o Senhor, soberano Deus. Porque Faraó ainda não estava acreditando, Faraó ainda não estava convertido, ainda não tinha essa ideia convertida na cabeça dele. Talvez ele tivesse convencido em algum momento, por tudo que ele viu, por tudo que ele presenciou, porque Deus já tinha realizado maravilhas ali para libertar o seu povo. Os irmãos lembram das pragas e até da morte dos primogênitos, que foi milagres ali feitos para que o povo fosse liberto, para que Faraó pudesse libertar o povo. E aí Deus ainda fala para Moisés: Moisés, você vai por esse caminho que foi mencionado aqui. Era um caminho que ele iria ficar cercado, eles iriam parar, iriam acampar, e Deus vai falar que ele iria endurecer, no texto lido na íntegra, que Deus iria endurecer o coração de Faraó e do seu povo para que eles perseguissem Israel, para que eles perseguissem o povo de Deus e pensassem que iriam os matar. Deveria ter aí 1 milhão de pessoas nessa caminhada. E a Bíblia também vai relatar que Faraó vai com ira, com o coração endurecido, e ele utiliza do poder militar que ele tem ao máximo, porque naquela época o Egito era um poder bélico. Eles tinham um poder da época, eles tinham carros militares, que eram os carros com os cavalos. E eles foram com a tropa de elite, com a cavalaria especial atrás. Facilmente eles iriam aniquilar todos ali, eles conseguiriam matar todos, porque o povo que eles estavam perseguindo era um povo que era escravo, era um povo que vinha de uma cultura de 430 anos, por aí, vivendo ali na escravidão. Então eles não tinham nem condições físicas, provavelmente, e nem espírito guerreiro eles tinham, e muito menos ferramentas ou armas para lutar.
Então eles seriam mortos facilmente. Mas é Deus que quer provar o seu poder na vida deles. E Deus quer provar o poder dele na nossa vida. Ele não precisa, mas talvez em algum momento Ele queira provar isso para mim e para você. Porque o deserto não é o fim. Ele está mostrando aqui que o deserto não é o fim. O deserto é um lugar somente de passagem. O deserto é um lugar de transformação. E talvez um lugar de renovação. E Deus quer mostrar isso para o seu povo. Porque talvez até o povo de Deus, nessa época aqui, que estava atravessando o deserto, que tinha saído do Egito, por poder e obra de Deus, mas até esse povo talvez ainda estivesse duvidando desse Deus maravilhoso. E Faraó acha que eles estão perdidos. No 3 lá, então Faraó dirá dos filhos de Israel. Isso é Deus falando com Moisés. Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Deus usa a estratégia militar. Deus é maravilhoso, ó. Deus faz tudo para que a glória seja dada a Ele. Deus está mostrando que Ele é o Todo-Poderoso, e Ele vai mostrar isso aqui de forma clara, usando até a estratégia, levando o povo para um local onde o inimigo, nesse caso aqui o Faraó, acha que estão perdidos, não tem saída, só tem o mar à frente deles. É impossível que fujam, é impossível que lutem, é impossível que vençam esse deserto, que vençam essa passagem. Mas Deus sabia que Ele estava à frente do seu povo, e era Ele que iria fazer o milagre acontecer. E Faraó, certo disso, certo de que ele iria aniquilar o povo, ou talvez ele tivesse interesse em resgatar alguns escravos também, ele vai com toda a fúria, com todo o ímpeto, atrás do povo. E a Bíblia ainda vai falar que nesse caminho, nesse processo, Moisés via uma nuvem, a nuvem que acompanhava eles, e o anjo ia também com essa nuvem. E diante do povo estava o mar vermelho e o exército de Faraó logo atrás. Veja que situação, imaginem essa cena. Você sai de uma terra, sai do Egito, sai da escravidão, e você começa a caminhar, e o texto também nós vamos observar que eles começam a caminhar com coragem, com gratidão, com firmeza. Mas nesse momento aqui, eles murmuram. Eles falam com Moisés: mas Moisés, será que lá não tinha lugar suficiente para enterrar os mortos? Que você trouxe a gente para ser morto aqui no deserto? O mesmo povo que no início saiu confiante, viu as maravilhas, e ele sai e firme e forte, chega nesse momento, fraqueja. Parece um pouco com nossa vida? Parece um pouco comigo? Parece um pouco comigo. Que em algum momento eu estou firme, eu estou forte, eu vou confiante, mas talvez diante de algum perigo, diante de alguma ameaça, eu começo a fraquejar, eu começo a duvidar. E eles desejaram voltar a ser escravos. Por que não deixou a gente lá servindo aquele povo? Eu falei com a gente, nós falamos com você, Moisés, deixa a gente aqui no Egito, servindo aos egípcios. Mas Moisés fala: calma, Deus está preparando um milagre. Deus vai nos livrar de forma sobrenatural e vai mostrar ao Egito quem Ele é. Porque se nós percebermos a Bíblia, vamos observar que todo o tempo Deus está se aproximando do homem. Deus está se aproximando do seu povo. E Deus é tão maravilhoso que faz todo o povo, povo de Deus, desde que converta-se, aceite a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Olha só que maravilha nós podemos ter hoje. Nós podemos dizer, né? Eu sou povo de Deus. Nesse período aqui, o povo de Deus era
Israel que tinha sido tirado da escravidão. Mas Deus vai mostrar o seu poder nesse momento, para que mais à frente Ele mostre através de Jesus Cristo que Ele está pronto para se aproximar de toda a nação, de todo o povo, desde que sempre tem uma condicionante, né? Uma condição, desde que o povo se converta, desde que o povo aceite a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E aqui nesse momento, a resposta divina é uma só. O povo ainda está clamando. Nós estamos às vezes em desertos onde nós estamos chorando, estamos lamentando, estamos orando, mas não estamos agindo. E Deus já ouviu a nossa oração, Deus já ouviu o nosso clamor, Deus já ouviu o nosso choro. Ele ouve, Ele escuta, Ele acolhe, Ele recebe. E Ele fala agora para você ter atitude. Faça. Deus fala com Moisés: Moisés, porque você ainda está clamando? Porque o povo ainda está clamando. Diga ao povo para marchar. Diga ao povo para fazer. Eu não já falei? Eu não já tirei vocês da terra? Eu não já mandei ir por esse lado para que acontecesse isso, para que o meu nome seja glorificado? Então marche. E esse clamor do povo é um clamor de medo, é um clamor de pavor, é um clamor de desespero. O povo está desesperado. Qualquer humano ficaria desesperado perante uma sensação de morte, de que poderia ser morto ali naquele momento. Mas aqui a gente não está falando de qualquer humano ou de qualquer cenário. Nós estamos falando de um povo que tinha sido resgatado por Deus da escravidão. E da forma que foi resgatado, esse povo ainda está incrédulo. Esse povo ainda está duvidando. Mas Deus diz a Moisés de forma bastante direta: marchem, marchem. Que não era hora de parar, era hora de obedecer. Porque o deserto não é local de parada. O deserto é local de passagem. E o que Deus espera de nós é essa fé ativa, essa fé capaz de mover montanhas, essa fé que requer obras, essa fé que requer também atitudes. E esse marchar com fé é o marchar sem ver a caminhada, é o ver para crer. Ver para crer. Ou melhor, crer para ver. Eles tinham que crer para ver o milagre acontecer. Eles teriam que marchar. O mar estava diante deles. Mas Deus falou: marchem. Diga ao povo que marchem. A ordem é marchar. A ordem era uma ordem também espiritual, porque é uma ordem onde eles precisavam acreditar muito. E Deus estava ali o tempo todo com eles. É maravilhoso lendo esse texto, perceber o cuidado de Deus e o amor de Deus que Ele tem com o seu povo. Ele tem, eu vou falar sempre, Ele tem, Ele não teve só lá, Ele tem conosco. Ele envia uma nuvem para o sol, para que não morressem ali por algum motivo, por conta do sol. Ele envia fogo, uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo para proteger. Ele envia maná dos céus. Ele tira a água da rocha. O povo estava vivendo suprido de tudo, sem passar frio, sem passar calor, sem passar fome, sem passar sede. E acontece nas nossas vidas hoje. Em vários momentos eu me pego em situações que depois eu penso: como foi maravilhoso ter passado por isso e percebido o poder de Deus na minha vida. Porque só Deus para ter me livrado daquilo. Só Deus para ter feito com que eu saísse daquela condição e estivesse nessa condição hoje. Só Deus para ter me dado um livramento.
e tantos outros livramentos que nós nem percebemos. Mas nesse momento é que nós temos que ter a atitude de obedecer, de não parar no caminho, de caminhar confiante. E Deus fala para Moisés estender a sua mão, e o exército de Faraó está vindo atrás deles, e vindo com toda a fúria que eles tinham. E Moisés estende a sua mão, e o mar se abre. E essa história já é muito conhecida, tem filmes, tem retratos, quadros mostrando o mar aberto, coluna de água de um lado, coluna de água do outro, e o povo passando a pés secos. E até a forma com que o mar foi aberto é uma estratégia militar para que os egípcios não ganhassem algum flanco e se surpreendesse eles em uma outra posição. Não tinha como eles passarem, era um corredor. O povo de Israel ia avançar, ia atravessar, e Deus colocou tanta dureza no coração daqueles egípcios que eles acharam que eles também iam passar. Eles achavam que aquele mar tinha se aberto para eles também irem atrás e conseguirem capturar o povo. Mas eles se enganaram de forma muito triste, porque quando eles passaram, quando eles concluíram a passagem, o mar se fecha, e o povo passa ali naquele caminho, e o mar se fecha, e os egípcios morrem. E lá no final vai falar que eles encontraram todos ali na praia. Israel viu. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, com certeza do lado onde eles estavam, porque se fosse do outro lado, eles não iriam conseguir enxergar. Mas Deus fez com que os corpos fossem todos para lá, para mostrar a sua grandeza, para mostrar o seu poder, para mostrar a sua glória. E o povo acreditou, e o povo adorou, e o povo, aí sim, talvez tenha sido o momento mais marcante. Por mais que todos os outros momentos tenham sido marcantes, talvez esse tenha sido o ápice, onde o Egito viu o poder de Deus, e o povo de Israel também viu o poder de Deus, e acreditou, e o adorou. E como eu falei sobre o paralelo que isso tem com Jesus Cristo, porque nós temos que pegar hoje isso e aplicar nas nossas vidas, no nosso dia, na nossa história. E ambos passaram pelo deserto. Moisés passou 40 anos no deserto, Jesus passou 40 dias no deserto. Moisés foi um grande líder. Moisés teve muita dificuldade com aquele povo naquela época, muita dificuldade mesmo. O povo não estava crendo, o povo estava desejando voltar para o Egito, o povo estava adorando o bezerro de ouro, o povo ainda estava se lembrando da cultura do Egito, e Moisés estava ali firme. Moisés era um homem que era um servo de Deus. O texto também destaca aqui, para que o Senhor, e eles creram no Senhor e em Moisés, seu servo, porque Moisés também precisava ter esse crédito, eles precisavam acreditar em Moisés. E Jesus, como fazendo esse paralelo com Moisés, Jesus passa 40 dias no deserto, e Jesus é tentado ali nesses 40 dias, mas Jesus não fraquejou jamais. Ambos foram libertadores enviados por Deus. Ambos enfrentaram a incredulidade e a tentação no deserto. Ambos foram mediadores do povo e Deus. Eles mediavam, eles estavam ali, mostrando quem é Deus. Moisés estava mostrando àquele povo quem era Deus, como Deus queria que eles os adorassem. E Jesus Cristo também veio mostrar isso ao povo.
E por divina obra de Deus na vida de cada um deles, tiveram também passagens marcantes. Moisés abriu o mar para o povo passar. E esse episódio talvez seja um dos mais marcantes na história da humanidade, na história do cristianismo. O mar vermelho se abriu diante do povo de Deus e o povo atravessou de pés secos e foi liberto da escravidão. Quando o mar se fechou, deixou tudo para trás. Moisés falou: vamos avançar, vamos marchar, e esses egípcios que vocês estão vendo aí, vocês não verão mais, porque o mar engoliu a todos. E enquanto Moisés abriu o mar, nesse movimento, Jesus Cristo abriu os céus. Jesus Cristo abriu os céus na cruz. Jesus Cristo rasgou o véu para que nós tivéssemos o acesso a Deus que nós temos hoje. Moisés foi usado por Deus para abrir o mar vermelho e tirar o povo de Deus da escravidão, para avançar para uma nova vida, para a terra prometida. Apesar de que aquela geração não alcançou, mas foi através daquela geração que chegou a nossa geração hoje. E Jesus Cristo mais à frente, Ele se entrega como o Cordeiro de Deus. Ele se entrega ao sacrifício de cruz, à morte de cruz, para rasgar os céus, para rasgar o véu e dar acesso a todo o povo, a todas as pessoas. Moisés está tirando aqui o povo de Deus, que era aquele número naquele dia, naquele momento, naquela época. E Jesus Cristo está mostrando aqui que todos podem ter acesso aos céus, todos podem ter acesso a Deus, através dele, através do sangue dele, desde que acreditem, que entreguem-se a Cristo. Jesus Cristo mostra isso logo com a mulher samaritana, logo para romper com tudo da época, com política, com religião, com cultura, com costume. Jesus Cristo vai e se apresenta primeiramente como Messias a uma mulher samaritana. Naquela época era algo que não podia se imaginar. Um homem judeu parar naquele lugar para beber água e ainda conversar com uma mulher, e mulher samaritana ainda. Mas Jesus faz isso para mostrar que a partir de Jesus Cristo todos têm acesso a Deus, porque Ele é o Cordeiro vivo que livra o mundo do pecado, que me livrou do pecado e pode livrar a todos. Jesus venceu no deserto a tentação e nos mostrou o caminho da obediência. E assim como Moisés disse ao povo: marche, Jesus nos diz hoje: siga-me. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós não devemos parar no deserto. Eu não sei qual deserto faz você parar hoje. Eu não sei qual deserto tem tomado conta da sua mente hoje. Existem vários desertos, muitos deles nós mesmos nos colocamos, e às vezes nos colocamos em desertos onde nós pensamos que vamos resolver as coisas. Por várias vezes eu pensei que eu iria conseguir resolver com a força do meu braço. Eu achei que eu iria conseguir resolver aquela situação com a minha inteligência. Mas em todos esses momentos, em todos esses desertos, em todos esses desafios, que eu pensei que eu era suficientemente forte ou inteligente para resolver, eu quebrei a minha cara. Eu me decepcionei comigo mesmo, porque eu não consegui, nem por força nem por inteligência, sair daquele deserto, sair daquele local. E depois que Deus me livrou daqueles momentos, daquele deserto, eu consegui perceber que só Deus pode todas as coisas, e que sem Deus eu não posso nada, sem Deus eu não sou nada. Talvez você precise reconhecer isso na sua vida hoje.
Talvez você precise com você mesmo dizer: sem Deus eu não sou nada, sem Deus eu não posso nada, sem Deus eu não consigo fazer nada. E o Senhor continua dizendo a você: confie, marche. E esse marchar talvez seja dar um passo para aceitar o Evangelho, para aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ou para reconhecer que, estando afastado, eu preciso retornar ao relacionamento com Deus. Eu não posso ficar preso a essas circunstâncias e não posso desistir desse relacionamento, dessa condição de estar próximo de Cristo e de viver coisas maravilhosas que só Deus tem para as nossas vidas. O milagre acontece onde não há paralisia. Muitas vezes eu fico paralisado, eu sinto o desejo, eu sinto a vontade, e várias pessoas estão orando por mim neste momento. Eu sinto que inúmeras pessoas estão orando por mim neste momento, e que eu mesmo estou orando, pedindo a Deus direção, pedindo a Deus discernimento, pedindo a Deus que me mostre o que fazer, como fazer, quando fazer. Mas está faltando a minha atitude, está faltando o meu passo de fé, está faltando eu dar o primeiro passo para ver as coisas acontecerem. Falando nisso, é muito aplicável na minha vida, para mim. Hoje pela manhã a irmã Tabita falou aqui para os irmãos que na terça-feira passada foi feita uma reunião aqui em Assembleia e foi aprovado a minha carta para que eu possa entrar no Seminário Batista Teológico do Nordeste. Para a glória de Deus, pela misericórdia de Deus, eu vou iniciar essa jornada, mais uma jornada desafiadora na minha vida. E isso se encaixa no que eu acabei de falar, porque eu venho paralisado há muitos anos, porque eu tenho esse desejo há muitos anos, e há muitos anos eu venho como que fugindo disso. Falei, não é para mim, não, deve ser alguma coisa da minha mente, da minha cabeça, e o Espírito Santo me incomodando há muitos anos mesmo. E eu, vou fazer outra coisa, vou aqui cuidar da minha vida, eu vou cuidar da minha vida, é Deus que está cuidando da minha vida. É Deus que está preparando tudo. E chegou aos 40 anos, olha que coisa, 40 dias, 40 anos. E aos meus 40 anos eu comecei a ficar pensando nisso de uma maneira mais forte. Hoje eu tenho 43. E pensando nisso de uma maneira muito mais forte, foi que há um mês atrás eu tive revelações assim do Espírito Santo, que foi muito claro, de pessoas chegarem assim para mim para falar em situações que não tinham nada a ver no momento, e a pessoa chegar e falar sobre isso diretamente, e falar assim, de pessoa chegar para mim e falar assim: vem cá, quando é que você vai aceitar seu chamado mesmo? Do nada, na academia. E eu ficar assim. E aí o Espírito Santo vai conduzindo, o Espírito Santo vai operando, segundo a vontade dEle, para a glória dEle, porque tudo é para a glória de Deus. Deus se revela ao homem, Deus age na vida do homem como Ele quer, mas é para a glória dEle, não é para a glória do homem não é para o engrandecimento do homem não, é para a glória dEle. Que Deus seja glorificado nas nossas vidas. E hoje, se você está estagnado, ou se você está parado nesse deserto espiritual, talvez seja um dia bom para você dar o primeiro passo, para você caminhar com fé e com esperança, dando esse passo à frente, crendo para ver. Não espere ver para crer. Não espere o dia bom, não espere o dia melhor, não espere estar preparado. Porque eu estou andando assim, eu estou fazendo isso, que eu vou me consertar, eu vou aceitar Jesus Cristo. Não. Se você sentiu o desejo,
aceite hoje. O caminho pode parecer fechado muitas vezes, mas Deus está sempre disposto a abrir o caminho. Assim como Ele abriu o mar, Ele vai abrir o caminho para você. Eu não vou fazer apelo, o pastor não está aqui, mas eu vou deixar essa reflexão para você, para que, se você sentiu esse desejo essa noite, você ore hoje, entregando a sua vida a Jesus Cristo, entre você e Ele, no seu quarto, no seu momento com Deus, de forma sincera, de forma verdadeira, e comece a partir de hoje uma transformação, um renovo, uma vida nova, uma vida convertida a Cristo, a Jesus Cristo, que é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Amém? Vamos orar nesta noite, encerrando essa mensagem. Senhor Deus, Pai de infinito amor e infinita bondade, como é feliz aqueles que servem ao Senhor. Como é maravilhoso servir ao Senhor com alegria, ó Deus. Que maravilha podermos contemplar o Teu poder, a Tua glória, a Tua majestade. Te glorificamos, porque o Senhor livrou o Teu povo do Egito. Te glorificamos, porque o Senhor livrou o Teu povo das trevas através de Jesus Cristo, enviando para morrer no meu lugar. Porque Jesus Cristo é suficiente para nós, ó Deus. Te glorificamos, ó Pai, porque estamos aqui, porque a Tua graça nos alcançou, porque um dia um servo Teu, uma serva, chegou a nós e nos falou do Teu amor, do Teu infinito amor e da Tua infinita bondade, ó Pai. Te damos graças, ó Deus, pelas maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Deus. Te damos graças porque o Senhor tem nos livrado de desertos que muitas vezes não vemos saída, mas o Senhor vem com a Tua mão forte e poderosa e nos livra, e nos tira, e nos dá direcionamento, ó Pai. Te imploramos, ó Pai, humildemente, que o Senhor esteja abençoando cada vida aqui, ó Deus. Que cada servo, que cada serva aqui seja abençoada ricamente, em nome de Jesus Cristo, com bênçãos espirituais, com discernimento, para que possam ser servos verdadeiros, para que Teu Espírito Santo esteja operando na vida de cada um, para que durante a semana eles possam testemunhar do Teu amor, para que as pessoas possam ver em cada um aqui, onde eles estiverem, Jesus Cristo resplandecendo nas suas vidas, e que deem testemunhos do que é ser um cristão, um verdadeiro cristão, para que tenham verdadeiramente o caráter de Cristo, ó Pai. A começar por mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, ó Pai. Continua me sustentando como o Senhor tem me sustentado ao longo dos anos, ó Deus. Graças te dou pelo Teu amor, pela Tua graça e por Tua paz, ó Deus. Te imploramos humildemente que continue nos sustentando, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos com a oração silenciosa estão dispensados.